Então, vamos finalizando a nossa trilha do ICMS para falar desse benefício fiscal. São dois, na verdade, né? São dois benefícios fiscais. Crédito outorgado e a não incidência. Sandra, pelo amor de Deus, o que é um crédito outorgado? Aqui em São Paulo a gente chama de crédito outorgado e as previsões de créditos outorgados estão lá no anexo 3 do nosso regulamento, tá? Eu vou pegar um exemplo de um caso isolado, mas depois vocês vão lá e vão identificar várias outras situações de crédito outorgado. Na verdade, o crédito outorgado é um crédito que não existe, mas o Estado, e no nosso caso o Estado de São Paulo, e outra coisa, né, benefício fiscal que todos os estados estão acatando porque vem por meio de convênio, né? Foi o convênio ICMS número 106 de 1996. Então, o crédito outorgado é uma situação que é um crédito que, para algumas situações, é um crédito que não existe. O Estado ou os estados vão possibilitar para aquela atividade a possibilidade de um crédito. No caso, em particular aqui, da transportadora. Vamos imaginar assim, o que uma transportadora precisaria para realizar serviço de transporte? Bom, ela vai precisar de combustível, de energia elétrica, de serviço de comunicação, de uma lona para proteger a carga, de embalagem, de peças diversas para manutenção do veículo, vai precisar de pneus, óbvio que vai precisar também dos caminhões, ela compra material de uso e consumo e ela também pode subcontratar outras transportadoras. Então vejam que são todas, mais ou menos, né? Todas essas entradas que propiciariam crédito para que a transportadora abatesse do ICMS incidente no serviço de transporte que ela realiza. Mas se a gente pensar bem, pensando no estado de São Paulo, tá? Eu sei que combustível dá direito a crédito, mas é tão complicado saber quanto de ICMS eu posso me aproveitar na compra de combustível. E pela regra do crédito outorgado, eu preciso abrir mão do princípio da não cumulatividade. A partir do momento que eu opto pelo crédito outorgado, eu abro mão das entradas de mercadorias e entradas de serviços no meu estabelecimento. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente identificaria o seguinte, bom, combustível é muito difícil de eu apurar o quanto. É lógico que se eu tiver um sistema, um ERP parrudo e profissionais, né, que dominem estas questões, eu tenho como apurar o ICMS da aquisição de combustível que está sujeito à substituição tributária. Ai, não, mas eu não quero. Muito difícil. A energia elétrica, eu tenho direito a crédito? Não, não esquece, né? A energia elétrica, por regra de legislação, só pode ser creditada se for utilizada no processo produtivo e se, né, se eu for um comércio, se eu for exportador. Não sendo nenhuma dessas situações, não tenho direito a crédito. Serviço de comunicação, a transportadora toma serviço de comunicação, mas como ela não é, no nosso caso aqui, exportadora, não dá direito a crédito. A lona para cobrir a carga é despesa, não dá direito a crédito, é material de uso e consumo. Transportadora, normalmente, só compra embalagem para acondicionar, para proteger o produto durante o transporte. É despesa, não dá direito a crédito. As peças que ela vai precisar para a manutenção do veículo é despesa. O pneu também é despesa. O veículo até que seria, né, uma possibilidade de creditamento, mas não tem previsão na legislação. Material de uso e consumo não dá direito a crédito para ninguém. Para nenhum contribuinte de ICMS, a compra de material de uso e consumo dá direito a crédito. Então, no frigir dos ovos, só daria direito a crédito do serviço de transporte. Então, percebam que, para essa atividade empresarial,
a transportadora, é muito complicado apurar os créditos das entradas. Então, o que os estados acordaram? Vejam o artigo 11 que eu estou dizendo aí para vocês do anexo 3. Ele vai dizer, ó, o estabelecimento prestador de serviço de transporte, salvo serviço aéreo, transporte aéreo, que é outra tratativa, tá? Mas o estabelecimento prestador de serviço de transporte poderá acreditar-se da importância correspondente a 20% do imposto devido na prestação. Então, vamos imaginar o seguinte, e olha aí o parágrafo 1º dizendo, ó, este benefício fiscal, crédito outorgado, é opcional. Se você optar, você abre mão dos créditos do princípio da não cumulatividade, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, eu sou uma transportadora e dentro do mês tal, eu emiti tantos conhecimentos de transporte e que eu teria que pagar um ICMS desses serviços de transporte de R$100 mil. Eu abro mão dessas entradas, porque eu vou querer este crédito outorgado de 20% sobre estes R$100 mil. Então, 20% sobre R$100 mil, eu vou tirar desses R$100 mil de ICMS, R$20 mil. E vou pagar somente, por conta desse crédito outorgado, R$80 mil, ok? Então, é isso que é crédito outorgado. Eles servem para algumas atividades relacionadas no anexo 3 e, dependendo da atividade, vai ser um percentual de crédito outorgado. Sempre lembrando, crédito outorgado, eu abro mão das minhas entradas e este crédito outorgado, eu preciso ir lá no meu livro de apuração. Crédito outorgado é sempre lançado no livro de apuração e eu vou fazer a menção. Olha, crédito outorgado de 20%, nesse nosso caso aqui, por conta do artigo 11 do anexo 3 do Regulamento de ICMS de São Paulo, ok? Outro benefício fiscal, a não incidência, né? Vamos imaginar que eu seja o estabelecimento exportador. E nesse caso aqui, eu estou fazendo uma exportação direta. Tudo que está no artigo 7º do regulamento do ICMS é situação de não incidência e, neste caso em particular, eu estou realizando uma exportação. Eu sou indústria, comprei insumos, fiz o meu produto e exportei. Nesta exportação, o ICMS não vai ser destacado. Vai ser o Código de Situação Tributária 41. Então, aqui explicando para vocês, né? Sou fabricante, comprei matéria-prima, comprei produto intermediário, comprei material de embalagem, além de outras entradas, né? Estou dizendo aqui para vocês as mais rotineiras. Fiz o meu produto e exportei para um comprador que estava lá no exterior. Não tributei, utilizei o CFOP 7, né? Porque o 7 identifica que é uma saída para outro país. Mandei com a não incidência e, inclusive, tive manutenção de crédito. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nesse primeiro momento, eu estou mostrando a saída amparada pela não incidência, sendo uma exportação direta. Mas também existe a possibilidade prevista no artigo 7º de uma exportação indireta. Quando eu vendo para uma comercial exportadora, uma trading company, para ela exportar. Por isso que a gente chama de exportação indireta. Então, nesse caso, eu sou o fabricante, eu fiz o produto, eu vendi internamente para uma comercial exportadora, eu vendi com não incidência, a comercial exportadora que vai exportar, vai inclusive utilizar um CFOP específico, 7501.
Então, esse fabricante, primeiro, comprou a matéria-prima, comprou o material intermediário, comprou a embalagem, fez o produto, vendeu para comercial exportadora que exportou. Comprou frete, né? Comprou ativo imobilizado, todas aquelas entradas que nós corriqueiramente, inclusive aqui na trilha, nós já vimos sobre isso. Então, eu comprei, creditei. Sandra, mas a minha saída é amparada pela não incidência. O que eu vou fazer agora? Bom, então, olha só, o artigo 68 do Regulamento de ICMS de São Paulo está dizendo, olha, não se exigirá o estorno do crédito do imposto em relação às saídas não tributadas decorrentes da exportação direta ou da exportação indireta. Então, mais um benefício fiscal amparado pela não incidência e que para que esse benefício fiscal não ficasse neutralizado com o estorno do crédito, o regulamento do ICMS de São Paulo e muito provavelmente o regulamento do ICMS de outros estados, eles vão prever esta manutenção de crédito, para que aí sim seja um benefício fiscal que seja importante para este contribuinte, para este fabricante. Sandra, mas o que eu posso fazer se eu sou um exportador, um fabricante exportador? O que eu posso fazer com este crédito que eu estou mantendo? Aí, muito provavelmente aqui na Net Fiscal, vocês também terão uma aula, ou já tiveram uma aula sobre esse assunto, que é o crédito acumulado, né? E as possibilidades de utilização deste crédito acumulado. Cuidado que existe diferença entre crédito acumulado e saldo credor, tá? Mas isso vai ficar para uma próxima trilha do ICMS. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, sempre se recordando que nesta trilha do ICMS, nós trabalhamos com a trilha do ICMS de São Paulo. Então, nós vimos a legislação, nós vimos os fatos geradores, nós vimos as situações de base de cálculo, nós vimos as situações de alíquota, algumas operações específicas, as possibilidades de crédito e agora nós finalizamos com os benefícios fiscais. Eu espero sinceramente ter colaborado para o crescimento profissional de vocês e fico aguardando vocês numa próxima oportunidade.